Como as decisões do Trump afetam os mercados financeiros e afetam a sua carteira de investimentos. No vídeo de hoje eu vou explorar as falas dos representantes dos Estados Unidos no Fórum Econômico Mundial em Davos e a fala principal em 21 de janeiro de Donald Trump na manhã aqui do Brasil, às 10h30 da manhã, em que Trump se pronuncia para o mundo e se posiciona agora no seu segundo mandato da perspectiva das relações internacionais. Nós percebemos ao longo do Fórum Econômico Mundial uma grande discrepância de visões entre os países ocidentais europeus e os norte-americanos. Os europeus criticaram severamente os Estados Unidos pelas decisões que têm sido tomadas à base da força, sem o diálogo, sem a diplomacia tradicional das relações internacionais. Por esse motivo, representantes do Canadá, como Mark Carney, representantes da União Europeia, como Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central, Ursula von der Leyen e grandes personagens da política internacional, se manifestaram contra as posições tomadas pelos Estados Unidos com relação à aplicação de tarifas sobre países que ocuparam a Groenlândia, países que mandaram tropas e sempre decisões muito agressivas e repentinas que geram uma instabilidade não só nos mercados, mas também nas relações políticas. Por esse motivo, por exemplo, Mark Carney fez um pronunciamento muito longo, enfatizando a necessidade de criação de relações multilaterais e da necessidade de que países menores não se sintam subjugados e subordinados às grandes potências, principalmente às grandes potências militares, e claro que Mark Carney fazia uma referência explícita a Donald Trump. Durante a semana tivemos, na terça-feira, a fala de Howard Lutnick, que é o secretário do Comércio nos Estados Unidos, que explicou que a estratégia do governo Trump da perspectiva econômica é fazer o chamado onshoring, que consiste na vinda da cadeia de produção, com a globalização havia sido levada principalmente para países asiáticos, em razão do baixo custo de mão de obra e da produção muito barata, e que agora deveria voltar aos Estados Unidos para que fosse incentivada a produção local, com o intuito de empregar a grande camada da população norte-americana que se viu totalmente prejudicada pelo fenômeno da globalização. E é importante lembrar que essa mesma camada que votou em Donald Trump se sente totalmente desprestigiada nos últimos mandatos dos presidentes norte-americanos, porque se viu simplesmente desempregada e mal alocada fora do mercado de trabalho pelo fato de a cadeia de produção ter sido levada para outros países. Então a ideia que Howard Lutnick pregou em seu discurso era de que as cadeias de produção deveriam se voltar para os Estados Unidos com o intuito de empregar essa população. Depois, na quarta-feira e na terça-feira, tivemos algumas falas de Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro de Donald Trump, que também salientou o grande ano, na visão do secretário, do primeiro mandato de Trump com relação às contas do governo e com o déficit fiscal. Lembrando, o déficit fiscal veio em aproximadamente 5,90% em relação ao PIB, então um déficit nominal bem alto, e lembrando que Scott Bessent mira 3% de déficit, mas o secretário disse que foi um ótimo ano, de uma perspectiva comparativa com a gestão anterior de Biden, que tinha um déficit mais exacerbado, e salientou que houve um aumento de arrecadação, principalmente em razão da imposição de tarifas para vários países que negociam com os Estados Unidos, que levou a um aumento de arrecadação que é estimado em aproximadamente 300 bilhões de dólares, e além disso, houve também uma diminuição de despesas. O governo Trump fez uma grande redução na folha salarial dos trabalhadores servidores que trabalham para a União, e com isso conseguiu reduzir as despesas. O Scott Bessent salientou que esse será o fio condutor e que pretende realmente atingir a sua meta de déficit em 3% do PIB, o que seria mais ou menos o necessário para que não haja a explosão do endividamento do governo federal e haja um equilíbrio, quem sabe até uma diminuição no prêmio de risco na curva de juros, principalmente nos vértices de 10 anos e 30 anos, o que possibilitaria uma estabilidade do governo norte-americano no tocante ao seu financiamento e prepararia o governo norte-americano no futuro, caso houvesse uma necessidade de maior dispêndio por uma crise ou algum problema financeiro, que houvesse um espaço maior no orçamento norte-americano para lidar com essa crise, já que no cenário atual, com esse grande endividamento, ficaria muito difícil que o governo tomasse alguma medida mais drástica, como foi feita durante a pandemia, já que as contas ainda estão num déficit preocupante, ainda que o país tenha a sua moeda, o dólar, como moeda de reserva, mas é sempre importante que o país não tente explorar, abusar muito desse poder, dessa moeda de reserva. Falei do Howard Lutnick, falei do Scott Bessent e agora falo, obviamente, do principal ator dessa semana do Fórum Econômico Mundial em Davos, que foi Donald Trump, que no dia 21, na quarta-feira, se pronunciou
com relação aos seus objetivos políticos e em relação à condução da sua política externa. Falou muito da OTAN, da necessidade da OTAN cumprir os seus gastos, os países que integram a OTAN cumprir o seu gasto de 5% do PIB no financiamento da OTAN, coisa que não faziam nem no primeiro mandato. O Trump já no primeiro mandato salientou isso, enfatizou a necessidade de que os europeus participem mais da OTAN, disse que os Estados Unidos praticamente custeiam sozinhos a OTAN e que isso não faz mais sentido e que enquanto os Estados Unidos estão à disposição dos europeus para ajudá-los, ele não teria tanta certeza se a recíproca seria verdadeira, ou seja, se os Estados Unidos fossem atacados por outro país, se os países integrantes da OTAN também estariam dispostos a lutar para defender os Estados Unidos. Falou ainda da presença dos norte-americanos na Groenlândia e do interesse de aquisição da Groenlândia para que passe a figurar como área integrante dos Estados Unidos. Afastou a alegação de que o interesse na Groenlândia seria por minerais raros e salientou que esse interesse é de ordem exclusivamente estratégica e voltado à segurança nacional para a proteção do país. E importante salientar, quando nós olhamos o globo terrestre, a Groenlândia fica realmente num ponto estratégico do Ártico e a grande preocupação dos norte-americanos, do governo Trump, diz respeito à proteção com relação a russos e chineses, mas principalmente russos, que têm várias rotas pelo Ártico e que conseguem trafegar pela região, e por isso os Estados Unidos querem criar o que Trump chama de Doma Dourada, the Golden Dome, que seria uma zona, uma esfera de proteção do território norte-americano contra invasões dos principais inimigos, dos países mais antagônicos aos Estados Unidos. Então foi uma fala esperada, todos já aguardavam que seria realmente um tom mais agressivo, pouco agradável. Trump também fez algumas críticas a Emmanuel Macron pelo seu discurso em Davos, criticou outros líderes europeus também que, segundo Trump, não estão dispostos a cooperar com os Estados Unidos e defende a sua posição e realmente não me parece que vai haver qualquer mudança. Realmente teremos uma cisão entre os Estados Unidos e seus tradicionais parceiros liberais que não se mostram dispostos a se submeter à nova postura dos Estados Unidos. Esses são os pontos principais. Nós tivemos, além disso, o Trump foi um discurso mais longo, um pouco mais de uma hora. Trump enfatizou os benefícios gerados pelo seu mandato no primeiro ano, então enfatizou o desemprego baixo, as bolsas nas máximas, enfatizou a grande performance da economia, o PIB nominal realmente veio muito alto no primeiro ano, enfatizou o avanço tecnológico da inteligência artificial, salientou que o país sempre estará na vanguarda tecnológica, à frente das maiores inovações tecnológicas e fez basicamente uma retrospectiva do seu primeiro ano de mandato, sempre salientando os pontos positivos sobre os benefícios e pontos positivos do seu mandato. Agora, feito esse breve apanhado do que ocorreu em Davos, pergunto, você já pensou como é que a sua carteira, seus investimentos podem reagir a esses posicionamentos políticos? E realmente nós já percebemos, após essas falas, alguns impactos nos mercados. Já havíamos visto nas últimas semanas alguns movimentos que indicam essa mudança geopolítica. As principais consequências, algo que já vem desde o ano passado, desde o início do governo Trump. Primeiro foi um movimento de diversificação geográfica. Países emergentes e outros países que não sejam os Estados Unidos têm recebido um fluxo de capital por diversificação patrimonial. Percebam que isso não significa que é o fim do dólar ou que é o fim dos mercados norte-americanos. Pelo contrário, até porque os norte-americanos têm mercados muito profundos no sistema financeiro como um todo e, como disse o presidente da UBS, que é o banco suíço UBS, é impossível que haja investimento sem cogitar nos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos sempre farão parte majoritária de um investidor global, da carteira de um investidor global, não há como escapar. O que está acontecendo é uma pequena diversificação, mas como o fluxo era muito grande em território norte-americano, esse fluxo tem um impacto enorme e leva a um movimento em que os investidores começam a fazer essa diversificação em outros países. Então, o Brasil é beneficiado, China foi beneficiada, o México beneficiado, todos os países emergentes, a América Latina como um todo, países asiáticos, Coreia, o Japão é um mercado desenvolvido, mas teve uma performance bem interessante em 2025, receberam fluxos desses investidores que buscam uma diversificação. Um segundo ponto que faz parte da estratégia geopolítica norte-americana é de enfraquecimento do dólar e, por consequência, a valorização de outras moedas perante o dólar. Também é uma consequência dessas rusgas que têm ocorrido e dessa ruptura, dessas consequências
de um posicionamento mais rígido, mais duro em relação a aliados tradicionais. Esse, portanto, um segundo efeito a se considerar. Um terceiro ponto, Donald Trump, no seu discurso em Davos, enfatizou que os Estados Unidos focariam também em energia nuclear, se dedicariam a desenvolver mais a energia nuclear como fonte de energia, porque eles têm uma demanda enorme por energia, os servidores de data centers de inteligência artificial demandam muita energia e isso tem encarecido a energia justamente para o cidadão norte-americano. Então a preocupação dos norte-americanos agora é de diversificar as fontes de energia e investir na energia nuclear. Por consequência, mineradores de urânio, empresas ligadas à energia nuclear tiveram uma valorização nos últimos meses e logo após a fala, no dia 21, foi um dia de alta para essas empresas, porque os investidores já preveem que haverá grandes investimentos em energia nuclear nos Estados Unidos. Havia uma preocupação com as questões de ESG. Trump criticou a postura do governo Biden em relação a ESG, que é a pauta ambiental, social e governamental, e segundo Trump isso impediria a independência energética dos Estados Unidos. Ressaltou também a questão da exploração do petróleo, principalmente do óleo de xisto, que é o shale gas, que é explorado nos Estados Unidos com uma tecnologia muito inovadora e que também proporciona a independência energética dos Estados Unidos. Além disso, com a captura de Maduro, que proporcionou o acesso a reservas de petróleo na Venezuela e a retomada de investimento de empresas norte-americanas para que haja exploração do petróleo na Venezuela. Tudo isso faz parte de um novo desenho. O petróleo teve uma alta nos últimos dias, porém tende a ter uma queda, quando olhamos num recorte mais a longo prazo, tende a ter uma queda, então as commodities podem acabar se depreciando como um todo, exceto as commodities metálicas, e essa é a outra consequência que eu queria explorar. Ouro e prata subindo muito, lembrando que o ouro teve um ano de 2025 com uma alta exuberante, tivemos a prata com uma alta repentina da mesma maneira, que já mostra também uma preocupação de investidores para fugirem para ativos de segurança, ativos que numa tensão geopolítica tendem a se proteger. O ouro sempre foi visto como uma reserva histórica para esses movimentos de tensões geopolíticas ou de explosões inflacionárias. Teve um ano uma performance muito elevada. Bancos centrais têm comprado muito ouro também com receios de sanções financeiras dos Estados Unidos, como aconteceu com a Rússia, que teve suas reservas congeladas. Os chineses têm muita preocupação com isso. Outros países que não fazem parte desse círculo de influência norte-americana também começam a ter essa mesma preocupação, que leva a uma alocação maior em ouro e a compra de ouro. Outra consequência também é a diminuição da compra de treasuries norte-americana, e isso pode ter um impacto grande nos vértices da curva de juros. À medida em que há menos compradores comprando treasuries, a tendência é que esses juros possam subir ou que os investidores exijam um prêmio de risco maior para comprar os títulos da renda fixa norte-americana, os títulos governamentais norte-americanos. Então, todos esses movimentos sobre os ativos financeiros são consequentes da postura da gestão, da administração do governo Trump, e por isso que os investidores agora tentam se reposicionar diante das falas dos principais agentes políticos. Lembrando, a bandeira do governo Trump é de incentivar a economia como um todo, incentivar as empresas, incentivar a inovação, diminuir a regulação. Eu comentei as consequências externas, consequências dos ativos que se beneficiam e que tendem a seguir essa tendência de uma ótica externa aos Estados Unidos. Mas se nós olharmos agora para a Bolsa norte-americana, para o mercado interno, a política econômica conduzida pelo governo Trump tende a levar a um aumento realmente dos lucros das empresas, incentivar a desregulação, incentivar M&A, IPOs, principalmente agora com a queda dos juros. Portanto, é uma agenda realmente de incentivo econômico ao país, e isso já tem sido visto no PIB norte-americano, que nominalmente tem sido um PIB muito alto. Se houver o controle da inflação e houver a queda dos juros, principalmente dos juros reais, é um cenário perfeito chamado Goldilocks, que é um cenário perfeito para o avanço dos ativos de risco, para o avanço da Bolsa. Trump sempre comenta isso, sempre enfatiza a alta da Bolsa, a grande performance de todas as empresas da Bolsa, e nós já começamos a perceber, até foi uma fala, uma observação feita por Scott Bessent com relação a valorização nos últimos meses das empresas de pequena capitalização que fazem parte do índice Russell 2000, que teve uma performance nos últimos meses superior às empresas que compõem o Nasdaq, que fazem parte do S&P 500, e até as Mag 7, que são as principais empresas de tecnologia, as 7 principais. E essas pequenas empresas estão tendo uma valorização recente muito expressiva, e segundo Scott Bessent, tudo isso é resultado de uma política econômica conduzida por um governo que tenha a preocupação de incentivar o pleno desenvolvimento econômico de todas as empresas do país, de todas as empresas
dos Estados Unidos. Queria aproveitar aqui, se você ainda não segue o meu canal, se você puder fazer a inscrição, eu fico muito grato por isso. Temos várias pessoas que visualizam muito os nossos vídeos, assistem aos nossos vídeos e ainda não nos seguem. Então, se você puder se inscrever aqui no nosso canal, Rafael Abismusa, toda semana temos vários vídeos subindo para você sobre investimento, mercado financeiro, geopolítica, direito, proteção patrimonial, economia, todos esses assuntos interligados sempre à disposição para que você possa assistir e comentando sempre o noticiário corriqueiro, o noticiário corrente, para que você fique sempre atualizado e pense da ótica dos investimentos de forma combinada às repercussões geopolíticas. E voltando então ao nosso assunto, essas são as principais consequências sobre os ativos de risco no mundo todo. Vejam que há uma consequência interna das medidas tomadas pela administração pública, mas há várias consequências externas sobre ativos de todos os países do mundo, ativos que são buscados agora para proteção, como o caso das commodities metálicas, do ouro, as consequências sobre o preço do petróleo, a necessidade de diversificação, a queda do dólar perante outras moedas, todo esse desenho que decorre de uma nova administração que rompe com a gestão anterior e agora traça um novo desenho geopolítico para os Estados Unidos para os próximos anos, e é por isso que o investidor deve estar sempre muito bem informado e saber o que está acontecendo, qual está sendo a leitura do mercado naquele momento, para que ele possa tomar as melhores decisões com o seu portfólio. Se você gostou desse vídeo, não deixe de seguir o nosso canal. Toda semana nós temos novos assuntos a serem comentados aqui, tanto da ótica da economia quanto do direito e dos mercados financeiros.